E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, um vídeo maneiro, tá? Eu quero bugar a cabeça de vocês nesse vídeo aqui. Eu quero deixar alguns pingos nos is, criar uma fundamentação boa neste vídeo para vocês compartilharem com as pessoas, etc e tal. E ficar um negócio bem redondinho, o máximo possível que eu puder aqui, do ponto de vista de tempo. Porque veja, eu tô gravando o vídeo, são 2h50 da manhã, sério, eu tô absolutamente muito sem tempo, galera. Mas vamos lá, o objetivo desse vídeo aqui é desembolar, é tipo uma bola. Imagina, sabe aquelas bolas de fio de gato que fica tudo embolado? A ideia desse vídeo aqui é desembolar. E quando eu desembolar esses fios, vocês vão ficar com a cabeça explodindo. Pelo menos para quem não conhece a história mais ou menos, vai ficar com a cabeça explodindo. Caso você curta esses tipos de vídeos aqui e queira apoiar meu trabalho de alguma maneira, um link na descrição aí para você ir para o Catarse, que é a plataforma de apoio em que você pode fazer uma assinatura mensal. E eu não estou ligado a nenhuma rede social, e é por isso que eu gosto do Catarse. Então não é YouTube, não é Instagram, não é nada, é lá e ponto final, sabe? Eu não fico dependendo das plataformas com esse tipo de apoio. Então se você puder, é o Catarse, tá bom? Primeiro link na descrição. Eu quero começar este vídeo aqui através da motivação, que eu acho que ela é importante. A motivação que me fez fazer este vídeo aqui. Eu deixei até algumas coisas anotadas aqui em tópicos importantes para serem falados. E as datas, só para poder passar as datas certinhas para vocês pesquisarem depois, quem quiser saber, estudar mais essas coisas, tá? Qual é a motivação? Eu tô com uma colinha aqui do lado. Estamos em 2023 e, como vocês podem saber, dados os últimos vídeos aqui no canal, tem algo muito estranho acontecendo na era da informação, onde parece que estamos, na verdade, na era da desinformação. O que me deixa, às vezes, maluco, eu não tô brincando, é realmente maluco, de arrancar os olhos, porque cabelo não tem mais, de arrancar os olhos, é a inversão total de como as discussões estão acontecendo. E é isso que eu quero explicar em relação ao Big Bang. O que está acontecendo? Nós temos atualmente as pessoas adeptas ao design inteligente, criacionismo, essas coisas todas, dizendo que, digamos, a teoria do Big Bang, ela até usam uma forma adjetivada da coisa, né, de teoria do Big Bang, que é de evolucionistas, né? Eu acho que essa galera falando do Big Bang é absolutamente pior, mais desastroso do que quando eles falam da teoria da evolução. Porque no caso da teoria da evolução, é um negócio histórico que, assim, todo mundo tá, digamos, acostumado como funciona a discussão, certo? Você tem a galera ali do lado, não tem outra maneira de chamar, mas fundamentalista na religião, que rejeita a evolução, e você tem a galera que não necessariamente é ateia e que rejeita o design inteligente, essas coisas que não são teorias, como formas de substituir a evolução. Isso é uma coisa que existe há muito tempo e que permanece ainda. No caso do Big Bang, eu acho que é mais desastroso porque as coisas se inverteram. Então isso me deixa maluco, as coisas se inverteram. E é isso que eu quero esclarecer para vocês aqui, o quão absurdo está sendo essa discussão do Big Bang atualmente, com debates, com, sabe, essa coisa de refutação, etc e tal. O quão absurdo está sendo. Vamos lá. Cosmologia, ela é relativamente uma área científica nova, né? Inclusive é muito interessante a história da cosmologia em si, em que os físicos e, digamos, os astrônomos que decidiram se debruçar sobre esta disciplina, cara, suaram para conseguir convencer os seus pares de que aquilo ali era uma disciplina de física, sabe? Era uma ciência exata ali, com uma coisa prática para se fazer, para colocar dentro, digamos assim, das áreas das ciências, sabe? Aquilo não foi uma coisa assim, nossa, cosmologia. Não foi isso. Levou muito tempo para se
convencionar a ideia do que hoje chamamos de, nossa, vou ali fazer uma pós-graduação, algo assim, né, em cosmologia. Isso nunca foi, isso não existia. Isso não existia, não existia. Se você pegar 1900 para trás, isso não existia. Até porque em 1900 para trás, eu explico bastante essa história no mini cursinho que eu fiz, que tá aí na descrição também, de 6 horas de conteúdo falando sobre galáxias, que eu contei essas histórias de forma bem mais detalhada que eu tô falando aqui no vídeo. Mas antes de 1900, inclusive, o modelo, digamos assim, de cosmologia, que eu vou colocar em aspas, né? O modelo cosmológico, digamos assim, o universo inteiro, era um modelo galactocentrista. Não era nem heliocentrismo. O próprio heliocentrismo foi rejeitado, se tornou galactocentrismo. Tudo que existia no céu, sabe, por aí, vai e tal, tudo era a Via Láctea. Tudo pertencia à galáxia, Via Láctea. Não existia outras galáxias. Essa ideia só começou a tomar forma ali ao longo de 1900, aí tem aqui, ó, Vesto Slipher, em 1912. Em 1912, que ele observando espirais, nebulosas espirais. Ele observando tá vendo essas galáxias aqui de fundo que eu botei de zoeira aqui? Isso aqui eram nebulosas espirais. Aqui não eram outras galáxias, eram nebulosas espirais. Ele observando, chegou na ideia do redshift. Vamos resumir aqui assim, dessa maneira, sabe? E aí, aquilo ali pegou alguns olhares astrofísicos dizendo, tem algo de estranho aqui, sabe? E só depois do grande debate, lá em 1920, e bem depois, na verdade, né, que teve uma discussão que era o Harlow Shapley e o Herbert Curtis, discutindo, um do diretor do observatório de Harvard e o outro do Lick Observatory, que eram dois observatórios fodásticos da época, né? Eles discutindo, ambos errados em algumas coisas e certos em outras, né? Do ponto de vista, olhando em retrospectiva agora, a gente aqui, né, em 2023, olhando para trás, os caras discutindo lá atrás. E depois, com Edwin Hubble, é que veio, digamos assim, tô resumindo bastante a história novamente, eu conto isso em mais detalhes no cursinho aí. Mas depois, com Edwin Hubble, sim, o astrônomo que deu o nome ao telescópio espacial Hubble, né, que tem o nome. Depois dele é que veio a ideia de que existem outras galáxias, tá? Existem outras galáxias. Mas aqui eu tô contando a história resumida, digamos assim, da parte assim de astrofísica observacional em estudos de objetos no céu. Eu não tô falando propriamente da cosmologia. Eu acho, acredito eu, sem medo de estar sendo impreciso, acredito eu, que a primeira ideia, digamos assim, de cosmologia moderna, como a gente conhece hoje, começa com um cara da Holanda, chamado Willem de Sitter. Talvez vocês nunca tenham visto nenhum vídeo desse cara. Ninguém de astronomia, acho que nunca falou, a não ser se for algum professor fazendo aula, sabe? Falando assim, de divulgação científica, vídeos aqui na internet, acho que ninguém nunca falou desse cara pra vocês nunca ouviram falar. Willem de Sitter. Eu vou fazer questão de colocar o nome dele aqui na tela, porque até mesmo se você escrever em inglês, vai ser difícil achar conteúdo, tá? Vai ser difícil, porque isso é mais coisa didática. De faculdade, sabe, essa coisa. Então vamos lá, é necessário que vocês prestem atenção nas datas, tá? Galera, o vídeo vai ficar grande, pô, me ajudem aí, tô fazendo um negócio, conteúdo aqui maneiro, assistam até o final e compartilhem. Coloque esse vídeo com bastante view, vai, coloque um like aí, ajuda aí, velho. Prestem atenção nas datas. 1915 tem a relatividade geral com Albert Einstein. Vocês lembram que eu acabei de falar? Que o grande debate aconteceu em 1920, que era um debate sobre a existência de outras galáxias. Então, reparem, 1915, Albert Einstein, 1912, o Vesto Slipher, o astrofísico, calculando ali redshift de galáxias e vendo um negócio estranho assim, pô, redshift de galáxias, as galáxias estão tudo desviadas para o vermelho, tem uma coisa meio estranha ali. Então, perceba, até aquele momento ali, o universo era galactocêntrico para os humanos, né? Pra gente, o universo todo estava contido na Via Láctea. Daí esse cara que eu falei, o Willem de Sitter, em 1917,
ele começa a trabalhar de pegar as equações de campo, a teoria da relatividade geral do Einstein, que descreve a estrutura do espaço-tempo e aplica, começa a criar as ideias que a gente chama hoje de cosmologias, sabe? O universo inteiro. O próprio Einstein, ele trabalhava nisso com uma coisinha que aí sim na divulgação científica a gente já ouviu pra caramba, que é a tal da constante cosmológica. Ela é muito importante, mas não precisa entendê-la. Saiba apenas o nome, constante cosmológica. Ela é importante. Esse cara, o De Sitter, foi o cara que falou assim, pô, vamos tirar toda a matéria do universo inteiro e usar essa constante cosmológica nas equações, e o que acontece? Começa ali a surgir a ideia de um universo que se expande. Começa ali também a trabalhar nas ideias de um universo que se expande versus um universo que não se expande, um estático. Porque a ideia até aquele momento, e permeando ao longo da década de 20, 30, 40, 50, embora diminuindo, mas ainda tendo vários pesquisadores pensando nisso, o que a gente tinha era, o universo sempre existiu. Ele tá aí. Ele sabe, esse espaço escuro, preto, sabe, tá aí, infinito, em todas as direções, e a matéria tá aí. Os planetas, as estrelas, as galáxias, elas nascem, morrem, não sei o que, sabe? A mecânica, o movimento das coisas vão acontecendo, explode, não sei o que, supernova, sabe? Tá todas essas coisas acontecendo nesse palco, nesse universo infinito, sabe? Estático, e tá ali. Isso começa a mudar a partir da teoria da relatividade geral do Einstein. Isso começa a ter outras formas matemáticas de se trabalhar ali a física a partir do Willem de Sitter. Por isso que, muito provavelmente, se vocês pegarem artigos científicos, livros didáticos, sabe, dessa coisa mais braba, assim, de astrofísica e cosmologia, vocês vão ver. Vocês vão ver escrito as pessoas citando De Sitter Space nos artigos científicos, sabe? Vai ter uns negócios assim. No entanto, mais uma vez, eu peço que vocês prestem muita atenção nas datas, mantenham elas na cabeça. 1915, 1917. E aqui do De Sitter e Einstein, eu tô falando sobre a descrição físico-matemática do universo, a construção e a elaboração de uma nova teoria, como eu falei em outros vídeos, que teorias são tipo frameworks, elas incluem teoremas matemáticos, corolários, leis, princípios, tem várias coisas desse tipo. A teoria, ela é um conjunto de ferramentas, mas estamos falando da parte teórica, ok? É necessário que vocês fixem nisso. Passou 1920, o grande debate sobre a discussão da existência de outras galáxias. Em 1922, vamos para a cosmologia. Um cara, tipo, um brilhante físico russo chamado Alexander Friedmann. Ele também trabalhando nas equações da relatividade geral do Einstein, descobriu umas soluções matemáticas ali que começou a sugerir bastante a descrição de um universo que se expande. Mais uma vez, teoricamente falando. Nós estamos na década de 20 e em paralelo com tudo isso que eu tô falando, porque eu tô juntando duas áreas. Eu tô falando de coisas de cosmologia, universo inteiro, coisas mais astrofísica. Só que tem em paralelo na década de 20 a teoria quântica se desenvolvendo, né? Então vai ter aquele cara, o Louis de Broglie, achando a coisa mais absurda de todas, sei lá, que é a de que matéria tem comprimento de onda associado, né? A matéria vibra, que é o tal de ondas de matéria. Já fiz vídeo disso lá no outro canal, Universo Observável. E aí prestem atenção, isso em 1922 o Alex Friedman com as equações. Aí na década de 20 ali tá começando a teoria quântica a ser construída,
né, o que hoje a gente chama de teoria quântica velha. Em 1923, Edwin Hubble confirma e a comunidade astrofísica toda fala, meu irmão, é isso, sabe? Galáxias existem. Parece absurdo, né? Mas é porque a gente tá em 2023. Em 1923 era absurdo, galáxias existem. E daí, vamos lá, começa uma coisa muito interessante a acontecer em 1927. Em 1927, a Catholic priest, né, um padre belga, padre católico romano, um priest, em 1927, ele pega as equações de campo da relatividade geral do Einstein, daí ele olha para aqueles redshifts ali do Weston-Schleifer e ele começa a fazer umas contas e achar assim, galera, o universo é uma coisa dinâmica que está se expandindo. Então veja, mais uma pessoa dizendo isso. E ele não é só um padre, ele era um matemático físico, tá? Vamos pegar essas equações e rodar o tempo ao contrário. E aí ele começa a fazer o negócio, ao invés de se expandir, se contrair. Voltando no tempo pela física ali nas equações. E ali ele chama uma coisa como padre, provavelmente isso, as visões católicas, as visões de mundo religiosa dele influenciou de alguma maneira nisso. Ele chegou à conclusão de que provavelmente em algum momento no passado, usando a física, tá? Nós tínhamos um ponto de densidade infinito, tendendo ao infinito, de densidade tendendo ao infinito. E ele chamou aquilo ali de átomo primordial. E essa era a teoria do átomo primordial, né? Que na verdade começou como uma hipótese do átomo primordial, né? Teoria é uma coisa mais moderna. Qual era a ideia? Porque o próprio Einstein, ele trabalhando ali, tentando aplicar as equações dele, que ele mesmo criou, né, para o universo inteiro, ele tinha uma ideia pré-concebida na cabeça dele de que o universo era essa coisa infinita, eterna, sabe? Que sempre esteve aí, não tem início, nem fim, nem nada. E ele começou a trabalhar nisso e com essa ideia pré-concebida. Ele forçava as equações dele a se encaixar nessa ideia pré-concebida que ele tinha na cabeça de que o universo era isso. E aí veio uma pessoa, o George Lemaitre, e falou, não, cara, fazendo uma brincadeira aqui, né, mas não foi exatamente isso que ele falou. Mas tipo, chegou o George Lemaitre e falou assim, não, cara, você tá usando as suas próprias equações de maneira errada. É assim que usa. E aí ele achou lá as soluções, e piriri pororó, e falou, o universo, em um tempo no passado, era sabe? É o início de tudo. Cara, isso, quando começou a se propagar pela comunidade de pensadores, vamos chamar assim, porque não envolve só os físicos, não envolve só os astrônomos e os cosmólogos, o que você quiser chamar, mas envolve os pensadores de maneira geral. Eles falaram assim, começou a cair na imaginação da sociedade de uma maneira assim, cara, isso é a prova de que Deus existe e de que o universo foi criado ali. Pausa nessa história, preciso mudar de área. Um ano depois, em 1928, vem um outro cara brilhante chamado Paul Dirac, e ele prevê teoricamente a existência da antimatéria. Paul Dirac é um dos caras que começou a pegar a mecânica quântica e fundir com a relatividade, só que a relatividade especial. A relatividade geral é o que a gente não consegue fazer até hoje. Mas a relatividade restrita, ou a especial, também chamada assim, ela já é fundida na mecânica quântica. E foi esse cara, o Paul Dirac. Um ano depois. É importante porque essa coisa, essa evolução das áreas diferentes, elas depois se conectam para formar o que hoje a gente chama de cosmologia. Daí, em 1929, acontece de forma observacional aquilo que muitos dizem ter sido
o nascimento da cosmologia moderna. Alguns irão te dizer que é talvez a descoberta mais fantástica sobre o universo inteiro que a gente descobriu na história da humanidade. E de certa maneira eu acho que faz sentido. Observacionalmente, cara, ciência, você precisa de observação, certo? Observacional, tipo, é um fato, é uma observação da natureza. 1929, Edwin Hubble descobre que existe uma relação da velocidade das galáxias de forma linear, né? Ou seja, uma relação direta ali. A velocidade das galáxias é proporcional à distância que elas estão. E isso é o nascimento da cosmologia. Tipo, todas essas ideias que eu tô falando pra vocês aqui, de maneira matemática, física, aplicando equação, sabe? Aquela coisa de ficar ali no quadro escrevendo equação, no papel e caneta, etc e tal. Veio o Hubble, pimba, botou o telescopão lá, ó, as galáxias estão tudo se afastando, proporcional à distância. O que isso significa? É uma observação. Cara, evidência ali, ó, fato, ali, ó, isso aqui tá acontecendo. As galáxias estão se afastando em todas as direções, se afastam proporcional à sua distância. Isso é, quanto mais distante você olha, mais rápido a galáxia está se afastando. O universo está se expandindo. Ponto. Daí a galera começou a olhar lá o George Lemaitre, a teoria de Padre, do átomo primordial, e falou, meu irmão, faz sentido o que esse cara tá falando, velho. Sabe? Olha, a matemática tá dizendo que, sabe, essa coisa de o universo se expandir e agora a gente observa com o telescópio, as galáxias estão se afastando, faz tudo sentido. Em 1933, começa a ideia com Fritz Zwick da matéria escura, estudando aglomerados de galáxias. É ali que começa a ideia de matéria escura. Isso tudo é muito importante, cara, porque veja, a gente está falando de cosmologia, da parte teórica, física ou matemática ali, tem a parte da quântica se desenvolvendo, sabe? E a astrofísica observacional. Você tem que juntar tudo isso, cara, e é muito difícil condensar num vídeo. Veja, eu tô só falando um pouquinho da história e olha o tamanho do vídeo, como é que tá ficando. Só que aí, no desenrolar, eu vou ter que resumir bastante, me desculpem, porque dá pra fazer muitos vídeos com esses conteúdos. No desenrolar da década de 30, 40 ali, etc e tal, ficou meio que uma coisa dividida entre a teoria, digamos, do átomo primordial, a teoria de Padre, tá? A teoria religiosa, a teoria católica da criação do universo. Muita gente cunhou esse termo. Muita gente cunhou esse termo. É só vocês pesquisarem aí nos livros históricos, sabe? Aqueles archives da internet. Sabe? Aquela coisa bem antiga, você vai ver. Muita gente. Fora da física, dentro da física. Não importa. Você vai achar vários pensadores, filósofos, todo mundo. Tem muita gente, um galerão ali dizendo, caraca, a gente descobriu a criação de Deus aqui. Tipo, sabe? O átomo primordial. Não é que a gente descobriu Deus, a gente descobriu o mecanismo do qual Deus construiu o universo. Algo assim. Átomo primordial. Teoria religiosa. Esse era um termo cunhado de forma pejorativa até, por muitos, né? Porque os caras usaram matemática e física, né? Eles fizeram ciência com o negócio. Só que como foram religiosos... como foi um padre, George Lemaitre, né? Aí ficou essa coisa meio, sabe, pejorativa. Átomo primordial. Em paralelo, tinha a galera desenvolvendo um modelo de cosmologia onde não era uma coisa religiosa. Era uma coisa ateia. Eu tô tentando resumir nesses dois lados, digamos assim, mas isso é grotescamente ruim. Porque... você tem vários, sabe, você tinha vários religiosos também, sabe, um físico,
cristão que não acreditava no átomo primordial, achava que não fazia sentido e que o universo era infinito sim, sempre esteve ali, sabe, essa ideia. E da mesma maneira você tem, sabe, o cientista, o físico ateu que acreditava no átomo primordial, que era a ideia lá do George Lemaitre, de padre de religião, de católico, de não sei o que, sabe. Não tem como você categorizar isso de forma direta, mas para fins práticos aqui, só pra gente entender, que é o ponto desse vídeo, né? Era assim que estava se desenvolvendo essa área de estudo ali, sabe? Você tinha essa galera ali com teoria religiosa, porque tinha matemática e física, átomo primordial, sobre a criação do universo. E você tinha essa galera que, no inglês, é Steady State Model, tá? Que seria o universo estacionário. Sempre existiu. Não foi criado, não vai acabar, não tem início, não tem fim. Sempre esteve aí o universo. É isso. Sabe? E aí você tem a tentativa desses caras aqui do universo estacionário, pode chamar de universo eterno, sei lá, algum nome assim, do universo que sempre existiu, infinito. Você tinha os caras ali tentando aplicar a ideia da expansão das galáxias. Não, olha só, o que está acontecendo é o seguinte: o universo está se expandindo sim, mas à medida que se expande, matéria nova é criada espontaneamente do nada, sabe? Matéria nova é criada à medida que as matérias mais distantes vão se afastando e vão morrendo, explodindo, ou sei lá, ou algo do tipo assim, sabe? Ou se desfazendo, se desintegrando, chame como quiser, mas é isso. Matéria nova é criada à medida que o universo está se expandindo. Isso tem uma consequência física de maneira bem enfática, né? Pense, a expansão acontece, mas a densidade continua a mesma, porque nova matéria está surgindo, certo? Se você expande e não cria nova matéria, a densidade diminui, né? Pensa numa caixa com um gás fixo, uma quantidade de gás fixa dentro dessa caixa. Se você aumenta o volume da caixa, o gás fica mais disperso, né? Então, se você está aumentando o volume, você diminui a densidade de matéria ali. Então, o gás fica mais disperso, certo? Agora, se você aumenta essa caixa, mas coloca mais gás, coloca uma quantidade de gás suficiente para que a matéria ali dentro permaneça com uma densidade constante, né? Então você tinha esse trabalho dessa galera ali desenvolvendo uma teoria que explicasse o universo infinito, que não tem início nem fim, e sempre existiu, e que não precisa de Deus, e que não precisa de criação de nada, porque ele já existe aí, ponto final, tentando encaixar nessas observações ali, que, olhando agora de 2023, vendo essas coisas de forma histórica, a gente, é óbvio, vê que, porra, o negócio da expansão observacional do universo faz muito mais sentido com o átomo primordial, entendeu? Daí, em 1950, um cara chamado Fred Hoyle, um cara brabão mesmo, Fred Hoyle. Por que ele era brabo? Porque ele era um divulgador científico também, digamos assim. Ele era um cara que falava bem e as pessoas ouviam, sabe? Ele era bom com o público para falar de coisas técnicas, de física, cosmologia, essas coisas todas. Ele cunhou um termo na rádio, na BBC, fazendo divulgação científica, explicitando sobre a discussão do modelo de cosmologia, qual que era o certo, qual que era o errado, etc e tal. Aliás, tinham outros, tá? Eu tô resumindo a dois, mas tinha outros modelos. Ele cunhou um termo na rádio chamando o átomo primordial de Big Bang. E isso é, assim, isso é extremamente errado de diversas maneiras, né? Alguns dizem que ele fez isso de forma pejorativa, no sentido de uma teoria de padre ali, dos religiosos. Alguns dizem isso. Ele mesmo diz que não foi isso, ele não quis fazer isso de forma pejorativa. Mas é estranho, né? Porque, tipo, era um físico que tá chamando a ideia ali bonitinha, sabe, de átomo primordial e etc e tal, de grande explosão. Sendo que o Big Bang ali, que é o que a gente chama hoje, o átomo primordial, a ideia da relatividade geral, é que existe a estrutura do espaço-tempo. O espaço-tempo é uma entidade que existe. O espaço-tempo é uma entidade que existe na natureza, o espaço-tempo. Então a ideia do átomo primordial é o surgimento do próprio espaço-tempo. Então não é que existe
o universo, e aí surgiu o átomo primordial e criou tudo. Não. O universo não existia, tá ligado? Surgiu ali, o próprio tempo, sabe? Surgiu ali no átomo primordial. Perceba o quanto isso é, assim, absolutamente, sabe? Está em perfeito casamento com a ideia de criação de Deus ali, sabe? Com aquela coisa o surgimento de tudo. De tudo. Não é o tudo que está no universo. Não, é o próprio universo junto. É o surgimento de tudo. Teoria religiosa, teoria de padre. É zoeira, né? Então, assim, esse que é o estranho, porque Big Bang, de grande explosão, traduzindo é isso. Grande explosão, a grande explosão, bang, explosão. Não faz nenhum sentido, porque a explosão é algo que a gente percebe, assim, a gente tem uma ideia intuitiva de que tem um local onde aquilo ali acontece. Ah, não, você tá com um estalinho aqui, uma bombinha que explode, teve uma posição no espaço tridimensional onde explodiu aquilo ali, então tem um centro. Só que o bang ali não faz nenhum sentido, porque como é que se o próprio espaço-tempo surgiu ali, então... Entende? Não tem centro, tá ligado? Não tem espaço pra você dizer onde é que é. O próprio espaço surgiu ali, sabe a ideia? Então isso pegou mal, tá ligado? Só que não pegou mal, essa que é a ideia. Tipo, a sociedade como um todo comprou a ideia. Passou a usar o termo Big Bang. Né? Então a teoria do átomo primordial, a teoria religiosa, a teoria de padre se tornou Big Bang. E ficou assim por bastante tempo, cara. Faltou só falar de um outro cara super importante, acabei de olhar aqui na minha cola, que é o George Gamow, em 1948. Então é antes do termo Big Bang ser cunhado pelo Fred Hoyle, tá? Em 1948, George Gamow é um cara importantíssimo, tá? Ele ficou lá fazendo continha, física teórica, falou assim, meu irmão, existe, se o Big Bang faz sentido, e ele átomo primordial, né, 1948, ele era um cara mais pra essa ideia, então vai ter uma assinatura de fundo no universo inteiro, que é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, né, que é o final do período ali, é um período, de um instante de tempo, um estado, onde o universo não tinha as primeiras estrelas, nem as primeiras galáxias, e a partir daquele momento ali em que o universo se expande mais, os fótons, a radiação, digamos assim, ela fica livre, porque você expandiu, né? Você tem mais espaço para percorrer, o livre caminho médio dos fótons andando por ali era maior, então ele começou a se ir embora, digamos assim. Tô tentando falar de uma maneira bem simples, tá, gente? Por isso que fica complicado até às vezes. Foi possível que os elétrons livres começassem a se juntar com os prótons e formar os primeiros átomos de hidrogênio, né? H1. Aí você tem também os isótopos, né? Que são variações ali do hidrogênio. Mas enfim, isso deixou uma impressão, digamos assim, que é essa radiação cósmica de fundo. Se o universo está se expandindo, pegando a ideia do desvio vermelho, do redshift, piriri, pororó, então existe essa parada ali. George Gamow, 1948, prevendo isso. E, bom, lembre-se da teoria quântica sendo desenvolvida, e aí a galera estudando isso em laboratório, tá? Isso é importante por conta do estudo da interação da radiação com os elementos químicos, porque isso permitiu com que essa galera, aplicando esses conhecimentos para o universo, para a cosmologia, falasse assim, esses fótons lá daquela época ali, com o universo se expandindo, desvio vermelho, né, o redshift, essa coisa toda, piriri pororó, fazendo a continha aqui, hoje aqui em 1948, se a gente começar a pesquisar, a gente tem que apontar os telescópios de rádio numa linha de 21 centímetros ali, piriri pororó, porque isso aqui vai ser exatamente a ideia dos fótons lá, os fótons visíveis lá, se expandiu, desvio para o vermelho, desviado para a direção do vermelho no espectro eletromagnético, para a gente aqui, 21 centímetros rádio. É uma conta que você faz, tá, de espectroscopia, mas é isso.
por isso que a ideia de observar com telescópio de rádio, por isso que a radiação cósmica de fundos, 1948, 1950. Então, pensem, pegue 1950 ali do termo Big Bang, 15 anos, galera, levou 15 anos, 1965, é isso mesmo, no 1965, que o Arnold Penzias e o Robert Wilson descobriu a radiação cósmica de fundo, tá ligado? Aí a galera falou, meu irmão, é Big Bang mesmo, teoria de padre tá correta, não tem jeito, é átomo primordial, sabe, não tem jeito. E aí, cara, isso começou a entrar muito na mente das pessoas, só que eu preciso fazer um adendo. Ali naquele momento, 1965 pra frente, começou a ficar assim, virar consenso científico de que o Big Bang fazia sentido, que era aquilo ali mesmo, entendeu? Só que eu preciso fazer um adendo extremamente importante. O Big Bang, ou átomo primordial, ele é uma singularidade. Singularidade, na física, já falei isso em outros vídeos, sempre é um sinal de que a teoria tem um erro, que ela tá errada. Singularidade, sabe? Eu dei o exemplo da gota d'água, né? Foi da gota d'água que eu falei num outro vídeo, não foi da gota d'água? Você tem uma gota d'água que no momento que ela tá caindo ali da torneira, ela pode ter um raio de curvatura que é infinito. Isso é uma singularidade, então você não consegue mais usar mecânica de fluidos para, você tem que ir mais a fundo, começar a trabalhar com moléculas, senão você troca de teoria, digamos assim, né? Então assim, só que a singularidade para buracos negros ou então o Big Bang, ela é uma singularidade diferente. Por que ela é diferente? Porque uma coisa é uma singularidade na teoria física, explicando alguma observação que a teoria quebra, ela falha, ela fica indefinida, só que ela está indefinida num espaço que existe, tá? Na relatividade geral, a singularidade, ela não é só da teoria, ela é do espaço-tempo. Então, essa que é a diferença. Tipo, o universo é indefinido ali naquele ponto. Então, por isso que vocês podem até achar a expressão de que os buracos negros representam o fim do universo, sabe? O fim da... Teve um vídeo que eu falei isso, né? Teve um vídeo que eu, com uma linha de fio dental, porque eu pensei nisso enquanto tava passando fio dental. Com uma linha de fio dental, eu falei, o que representa um buraco negro nessa linha de fio dental aqui? Aí eu cortei a linha e fiz assim, ó, essa aqui é o buraco negro em uma dimensão num fio dental, entendeu? Ele quebra o espaço-tempo. Então, tipo, o espaço-tempo não é definido. Então é uma singularidade que, de certa maneira, ela é ligeiramente diferente daquilo que a gente entende como singularidade na física, onde a gente fala que é uma falha na teoria. E isso está longe de ser um martelo batido. Eu estou só informando para vocês que há longas discussões sobre isso. Alguns vão dizer que essa singularidade faz sentido, outras pessoas vão dizer, não, é singularidade mesmo porque é o início do universo, é a criação do universo por Deus. Outras pessoas vão dizer que não, essa singularidade ali representa um erro na física, o que sugere que devemos trabalhar numa nova teoria, é por isso que a gente está tentando fazer a teoria de tudo, unir, né, relatividade geral com quântica, e tem gravidade quântica em loop, né? Essas coisas todas que vocês devem ter visto por aí. Caso não tenham visto, se acalmem, uma hora vocês vão ver. A nível de divulgação científica mesmo que eu tô falando. Isso tudo que eu tô contando pra vocês é pra vocês terem uma ideia de que a noção de que o desenvolvimento da cosmologia, ela se deu dessa maneira. De um lado você ter ali uma galera religiosa, eu odeio ter que fazer isso, porque eu olhando a história, eu vejo, tipo, pessoas de diferentes ideias religiosas, de diferentes religiões, alguns ateus e com, sabe, e não é tudo preto e branco, tem vários tons de cinza no meio ali. Então, como eu disse, tem ateus ali no Big Bang, sabe, tem ateus não sei o que, e tem cristãos que não acreditam no Big Bang, sabe, você tem essas, o ser humano é assim. Então você tem essas ideias diferentes. Mas de forma geral era isso. Você tinha ali a teoria dos religiosos da criação do universo com o Big Bang. E você tinha o, digamos, universo estacionário, vamos chamar assim, dos cientistas ateus. Mais uma vez repito, tinha gente também ao contrário ali.
E aí, cara, tem mais um agravante ainda. Você tá achando que acabou? Calma que piora. 1998, cara, é aqui do lado. 1998, galera. O que é descoberto de forma observacional? Não. O universo não tá só se expandindo. Ele tá se expandindo de forma acelerada. E aí, tipo, deixa eu tentar explicar de uma maneira mais do cotidiano pra vocês verem o quanto isso é fantástico. Pensa que você tá dentro de um carro e você tá acelerando ali, você tá com um pé no pedal, mantendo 80 km por hora, tá? Então você tá com um carrinho ali, sua velocidade é 80 km por hora, porque você tá controlando o pedal ali em 80 km por hora, beleza? Pensa que o universo tá se expandindo a 80 km por hora. Show? Beleza. Acelerado é como se você estivesse no carro ali a 80, só que você tá pisando mais fundo ao longo do tempo. Então é 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, já tomou um monte de multa. Pensa que é o universo assim, 80, 90, 100, 120, 140, 160, ou seja, com o passar do tempo ele se expande mais rápido ainda. Esse é o acelerado. E aí, cara, pensa o quanto isso é esquisito. Imagine algum momento no futuro, se acontecer, de a aceleração aumentar. É você no carro a 80, mas aí tu chega e fala, meu irmão, vou pisar com tudo. E aí vai de 80 para 240, vai para 500, 1000 km por hora. Imagine se o universo faz isso. Isso gera novos problemas pro Big Bang, mas que começam a ser resolvidos com outras propostas, né? Teve a proposta do Alan Guth, que eu nem falei pra vocês, que senão esse vídeo vai ficar muito gigante, cara. Tô ferrado, ninguém vai assistir. Isso foi em 1980. Alan Guth com a inflação cósmica, a ideia de inflação. Isso eu tenho que fazer outro vídeo, cara. Mas enfim, isso gera vários problemas, esse tipo de coisa. E aí começa a surgir aquelas ideias do Big Bounce, que é a galera começa a falar assim, olha só, o Big Bang, velho. Na verdade, ali não é o início do universo, não. Ali foi só um estado de equilíbrio instável do universo, onde teve um estado anterior, sabe? E aí chegou ao equilíbrio instável e continuou e surgiu tudo isso que a gente conhece de agora como Big Bang. Mas teve um universo antes ali também. Começa a surgir essas ideias, tá? E aí começa a surgir ideias mais loucas ainda, mais absurdas ainda, como, por exemplo, a energia fantasma, né? Que chamaram Phantom Energy. Que é, por exemplo, o universo está se expandindo de forma acelerada. Mas o quão acelerado isso tá? Porque se for muito acelerado, tem um limite ali, mas se for muito acelerado acima de tal valor, isso significa que o espaço vai esticar mais forte do que o campo gravitacional consegue segurar a estrutura do espaço-tempo da relatividade geral. E isso significa que em algum momento no futuro, essa tal energia escura que a gente chama, né, da aceleração da expansão do universo, vai conseguir rasgar, literalmente isso, eu não sei outro, por isso que o nome é Big Rip, vai conseguir rasgar o espaço-tempo entre um próton e um elétron, de tal maneira que o próton e o elétron de todos os átomos do universo estarão infinitamente espaçados, sabe, afastados, que eles nunca mais irão se encontrar e a gente jamais terá um novo átomo, um simples átomo de hidrogênio sendo formado, porque o próton e o elétron estão infinitamente distantes um do outro, porque a energia escura acelerada ali, né, a aceleração, rasgou o espaço-tempo todo. Então, tipo, é desintegrar tudo. E aí vem a mecânica quântica e fala, não, peraí. Vem a mecânica quântica e fala, meu irmão, peraí. Não é bem assim, não. Mesmo que isso aconteça, existe um limite. Existe um limite ali do que pode, digamos assim, do que as partículas podem existir no menor espaço possível ali, que seria o comprimento de Planck. Então não é bem assim, não. Vai chegar um momento que a energia escura vai chegar na gente aqui na quântica. E aí, cara, mano, sabe? E aí, olha só, tudo isso pra dizer pra vocês o seguinte, agora e concluir o vídeo. Como que agora em 2023, voltando lá pro início do vídeo, como? Me expliquem, como que as coisas se inverteram? E agora, o universo estacionário, que sempre foi o dos ateus,
se tornou a coisa que esses fundamentalistas que a gente ouve por aí, do criacionismo, design inteligente, que vocês estão cansados de ver aí na internet, como que o negócio que era de ateu virou de fundamentalista, sabe? E como que o Big Bang, que era um negócio religioso, se tornou algo ateu? Me expliquem, como? Porque é isso que eu fico ouvindo o tempo inteiro desses caras. Não, porque o Big Bang é coisa de ateu. Não, porque o Big Bang... Não, as coisas surgiram do nada no Big Bang. Ninguém fez nada. Não sei o que. Cara, essa nunca foi. Isso nunca foi na história. Algo de ateu. É completamente o oposto, tá ligado? E eu não consigo, minha cabeça... Quando eu contando essa história pra vocês, porque eu já li vários livros aqui da história disso, eu fico, como eu falei, arrancando os olhos, porque eu não tenho mais cabelo pra arrancar, velho. Onde esses caras... Como é que esses caras conseguiram inverter essa discussão, velho? Por isso que eu digo que é um troço mais absurdo do que a discussão da teoria da evolução. Eles inverteram o negócio. Agora o Big Bang virou coisa de ateu e o universo estacionário virou coisa de religioso. Isso não faz sentido, cara, entendem? É por isso que quando eu vejo... Acho que agora vocês vão entender que é por isso que quando eu faço um react ouvindo essas bobagens desses caras falando, eu fico, mano, não é possível, cara. Da onde esses caras tiram essas coisas? Eu fico sem reação, velho. Eu fico sem... É um react sem react, né? Eu fico sem saber o que dizer, velho, sabe? E aí, tem um porém só que eu queria só acrescentar aqui pra finalizar o vídeo. Cara... O James Webb tem como refutar o Big Bang? É quase um fogo amigo, né? O Big Bang tem sim como refutar o Big Bang, tá, galera? Tem sim. Tem tipos de pesquisa que a gente fazendo ali, estudando as primeiras estrelas, pode criar observações que façam o Big Bang ficar mais difícil de ser explicado e ter que fazer mais soluções ad hoc, que chama, né? Que é ficar tentando explicar um negócio que para tentar encaixar na observação. Então, sim, é possível sim o James Webb ter observações que comecem a colocar o Big Bang em dúvida. É possível sim. Enfim. Agora, não o que esses caras falaram, tá? Que as primeiras galáxias refutam o Big Bang porque as primeiras galáxias não eram esperadas de serem encontradas naquele momento. Não, em nenhum momento da teoria do Big Bang, em nenhum momento, você pega um livro didático aqui, sei lá, você pega aqui a Astrofísica de Altas Energias, que está aqui na minha mão, você pega um livro de cosmologia que está ali, em nenhum lugar está escrito isso, de que não era esperado galáxias ali. Em nenhum lugar está escrito isso. Mas, porém, existem outros tipos de pesquisa que podem sim, com observações, não é dizer que o Big Bang está errado, mas é de certa maneira dizer que o Big Bang está errado, porque existem duas interpretações, tá? É foda, cara, é foda. A língua humana, ela é complicada, velho, é cheia de ambiguidades. Existem duas interpretações para o que a gente chama de Big Bang. Big Bang pode ser sobre a singularidade, que é, digamos ali, aquele estado do universo que uns vão chamar de inicial e outros vão chamar de não inicial. É um estado onde está acontecendo a singularidade, ou talvez não tem singularidade, mas próximo de singularidade. Ou o Big Bang é o modelo que descreve a evolução do universo, ou seja, o desenvolvimento dele depois da singularidade. Então tem essas, sabe, é uma coisa meio mole assim de definir. Vai ter uns que vai falar Big Bang dessa maneira e vai ter outros que vão falar Big Bang dessa, sabe? Enfim, eu espero que com esse vídeo aqui, que eu nem, cara, tá quanto tempo? 1 hora de vídeo, ninguém vai assistir isso, cara. Se você ficou até aqui o final porque você gostou, dê um like aí, se inscreva no canal e me apoie lá no Catarse, tá? Caramba, são 4 da manhã, mano. Eu falo pra caralho. Nem tem roteiro, galera. Eu só anotei umas datas aqui. Eu não falei nem metade das coisas, sabe? Eu tô olhando aqui os tópicos, eu não falei nem metade. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima.